E olha só, meus lindos e minhas lindas, saca só que muito louco, Guilherme III aqui, dando início a mais um queridíssimo Isui Podcast. Certo? Os nossos convidados de hoje aí, ó, é uma rapaziada que tá fazendo barulho aí há mais de 40 anos aqui nos palcos desse Brasil, certo? Com vocês em primeira mão aqui na Isui TV, Trincão Watts aqui do meu lado, certo? Do meu outro lado aqui, ó, Guga Maia, certo? E ali na ponta ali, o Felipe Plugs, que é aí a galera da banda Magazine, certo? Sejam todos bem-vindos, rapaziada. É uma honra poder falar com vocês aqui no Isui. Nós também estamos super felizes. Tamanha história assim, não é de se jogar fora não. E aqui na Isui TV, cara, você acompanha tudo aí, certo? Então não dá bobeira, já deixa o seu like, seu joinha, compartilha com os amiguinhos e vamos fazer esse papo aqui chegar longe. E também valorizar o nosso trabalho aí, né não? E vamos dar início aqui nesse nosso papo. Vamos falar primeiro aqui, cara. Eu gostaria de falar com o Guga, mas primeiro eu vou começar com o Trincão aqui do meu lado aqui. Todo seu. Porque, cara, minha mulher vai ficar braba com isso aí, hein? É só aqui, viu, amor? Relaxa que é só no programa aqui, é temporário. Vamos lá. É amor passageiro, meu amor, tá? De verão. Então, cara, queria saber primeiramente se você se apresentasse pra galera da Isui TV. E gostaria de saber um pouquinho ali, cara, como o Trincão iniciou na música, irmão? Você sempre quis ser músico ou sei lá, você queria ser jardineiro, bombeiro? Não, sempre fui. Alô, galera, é o seguinte, eu era um garotinho, eu tinha acho que uns 6 para 7 anos, isso é uma grande verdade. Eu batucava em casa com balde, com panela, amarrava as tampas com barbante e acompanhava as músicas que tocava no rádio naquela época. Autodidata já. Radiodifusora, Rádio Piratininga, rádio, acho que tinha Tupi também. E o rádio lá de casa era a válvula e ele tinha uma anteninha. E aí eu descobri que pisando na ponta da antena, ele aumentava um pouquinho, né? Então ali eu começava a batucar e eu vi que eu tinha um certo ritmo. E um talento também, né? Porque com 7 anos... eu gostaria muito de... Na verdade, eu queria ser guitarrista, né? Aí eu fui para um conservatório, puta merda. Aí a mulher, uma senhora bem forte, rechonchuda, ela só me ensinou uma pose e eu ficava... Meu cérebro não comandava, ela brigava comigo. Aí ela ia, vamos solfejar, e ia pro piano. Aquilo me enchia o saco. Aí eu falei, não, meu negócio é bateria, porque eu tenho ritmo. E eu batucava nas caixas de biscoito em casa, nas mesas, onde eu via que tinha um som legal, eu vivia batucando em casa. Eu era um menino de 8 para 9 anos, né, tal. E era confuso, porque o pessoal meu, da minha família, ninguém sabia o que era bateria, sabe? Eu era um povo, coitado, pessoal tipo de quilombo, né? Então era assim. Então, na época da escola ali que você começou a se relacionar mais com a música, então? Você começou a conhecer o pessoal, sair, conhecer o mundo? Eu fui trabalhar na Chantecler, disco Chantecler. Aí tinha um sujeito lá, que ele era de uma dupla chamada Ponto e Vírgula, era o Tuclay. Aí o Tuclay gravou um disco lá e eu fazia as capas lá. Ilustrador. O disco dos caras, eu tinha que ouvir tudo para mim dar uma inspiração para poder fazer a capa dos caras. E esse Tuclay era massificante. Eu ouvia tanto aqui, eu sabia aquilo de ponta a ponta, né? Aí tinha uma boate embaixo da Chantecler, onde era feito os lançamentos mensal do disco. Todo mês saía 40 lançamentos. Ô, louco. Disco. Aí o departamento de imprensa chamava o pessoal especializado, olha, vai ter o coquetel lá, vai ter o disco do Filé, do Guga, seu Guga, de todo mundo. Tá? Aí os caras apresentavam lá, tinha um conjunto lá, se não me engano, eu não sei se era corrente de força, quem era que estava lá, e o batera não foi. E esse Tuclay quase chorando, olha agora, o cara não vai tocar, não sei o que. Eu falei, Tuclay, relaxa. Que eu resolvo. Eu vou tocar. Como você vai tocar? Eu vou, manda ver. Aí eu fui.
Você entendeu? Os caras tocaram lá, os caras me olhando e tal. Eu nunca tinha sentado numa bateria. Eu sei que toquei, o povo ficou tudo admirado, né? Mas passou. Aí esse menino que era do departamento de jornalismo, né, de imprensa, chegou na minha sessão lá e falou: você vai almoçar onde? Eu falei: eu vou aí no Caidura, aí na frente. Vamos comigo no MAP? Eu falei: tá legal, vamos lá no MAP. Aí fui no MAP, não sei se você conheceu o MAP. Não. Era uma loja de departamento em frente ao Teatro Municipal. Era do chá. Uma loja enorme. Onde era a Casas Bahia ali, né? Exatamente. Acho que era 13 andares. Do primeiro, chegamos lá. Aí tal. Eu falei: vou comprar bateria para mim, não sei o quê. Aí eu falei: para que o Zé vai fazer uma bateria, gente? Isso aqui. Falei: mas se você fosse comprar, qual que você compraria daí? Aí eu olhei, escolhi. Aí eu peguei e falei: Zé, se eu fosse comprar, eu compraria isso. Então aí o Zé pegou, né? Escolheu a bateria, eu escolhi a bateria, falou: Zé, se eu fosse comprar a bateria, eu ia comprar essa aqui. Jura? Tá legal. Aí foi lá, no carnê lá, fez em 24 prestações, eu pagando para ver. Aí ele pegou, comprou a bateria e tal, e não se falou mais nada. Tal. Quando deu 5h30, na hora de eu ir embora, ele chega na minha sessão e joga aquele carnê em cima da minha prancheta. Eu estava até debruçado, fazendo uma capa de disco lá e tal. Falou: seu FTP, olha, paga isso aí, não atrasa, pelo amor de Deus, a bateria é sua, vai chegar na sua casa até o final de semana. E foi aí que eu... Ô, louco! O chefe deu a primeira bateria. Aí concretizou meu sonho. Nossa, eu achava que foda saber eu disso. achava distante um dia eu ter bateria, chegar ao E até porque era caro também naquela época, nossa né? Senhora! Todo instrumento era caro, porque assim, vinha de fora, era poucas Não tinha loja de instrumento. A única loja que tinha na época, para todos os músicos, era uma chamada Leimar, na 24 de maio. Ali, eu passava ali, eu ficava babando nos instrumentos, principalmente bateria, sabe? Nossa. Isso foi legal. E aí descobrimos porque que o Trincão ficou tão viciado na bateria, ganhou a bateria ali, moleque. Aí que, olha, menino, então foi assim. E essa foi a história do Trincão na música, virando baterista, certo? Aí entrei na música por causa disso aí. Agora vamos partir aqui, ó, pro Guga, cara. Vamos conversar um pouquinho com você aí, para saber um pouquinho se o Guga pequenininho ali queria ser veterinário, bombeiro, ou você sempre quis ser vocalista, cantor, músico, artista, rockstar, cara? Eu venho de uma família de músicos, né? Meu avô era seresteiro lá no... Que legal. Ele faleceu com 33 anos, né? Mas ele tocava na noite, na região do Vale do Paraíba. Minha família, por parte de mãe, é de Taubaté. Legal. E quando eu era pequeno, mais ou menos parecido com a história dos filhos de Francisco. Eu e meu irmão Adriano, inclusive toca com o Magazine hoje com a gente, mandar um abraço pro meu irmão Adriano, que é a nossa guitarra de apoio. E chegava a visita em casa, minha mãe fazia a gente tocar, porque a minha mãe deu um violão na época pro meu irmão, e quando viu a gente já estava tocando. E a gente fazia ele tocar e eu cantar músicas do Roberto. Eu devia ter, sei lá, 6 para 7 anos. Então, qualquer visita que ia em casa, que bonitinho, ia tocar. E aí fomos crescendo, e tinha aquela semana cultural na escola. Adivinha? Apresentação. Eu acho que a mais clássica que nós tivemos quando eu morava em São José dos Campos. Eu sempre morei em vários lugares, sou filho de militar da aeronáutica, né? E teve uma semana cultural e o Kiss estava vindo pro Brasil, cara. E a gente se fantasiou de Kiss, bicho. Fez a maquiagem para fazer o som lá com os caras. Então a gente, desde pequenininho, quis viver esse sonho, quis tocar, quis viver de música. É lógico que a gente bateu na trave várias vezes, né? Agora com a Magazine foi a realização de um sonho para mim, tá com os meus ídolos, uma banda que eu sempre acompanhei. Mas minha mãe deu um violão para nós, né? E daquele violão, tanto eu e meus 2 irmãos, nós sozinhos, autodidata, fomos tocar. E depois não paramos mais. Quando chegou na época da escola ali, do ensino médio principalmente, aí você já sabia tocar um violão, seu irmão já tocava um violão, você já fazia uma gracinha, apavorava as menininhas na escola. Aí sim, na verdade essa era a intenção, ter uma banda... Essa era a intenção. A gente percebe, cara, porque assim, grande parte das histórias essa é a intenção. Nós só queríamos, a gente queria se dar bem com as meninas.
Então, o que acontece? O meu irmão tocava guitarra, sempre tocou violão melhor do que eu. E eu sempre fui falador, falava bem, bastante. Sempre fui bochechudo, tal, tenho uma boa dicção. E eu cantava. E o outro, meu irmão, tocava baixo. Juntava um outro amigo nosso, que estiver assistindo, grande Biola, Fábio Donizete, Lucas Balaguer, hoje um respeitável senhor, que foi na bateria, tipo Trincão. Então, tudo quanto é escola, na escola, quando a gente, nessas semanas culturais principalmente, qualquer festival de escola, a gente ia tocar música nossa. Nós tínhamos, na época, uma banda punk. E a gente compunha, fazia uns sons lá, e na verdade, só queria se dar bem com as meninas. E as coisas foram crescendo. A gente começou a sair do ensino médio, começou a ir para o trabalho, né? E a coisa meio que deu uma apagadinha. Meu irmão que foi pro ramo da música e virou músico profissional. Mas eu comecei a levar esse informal música e trabalho. Mas música desde os 6, 7 anos. Então também vem desde pequenininho. Agora vamos aqui, ó, com a joia rara aqui da Magazine, certo? Que é o filho. Cara, como é que foi a sua iniciação na música? Assim, você queria ser veterinário, sei lá. Não. É muito parecida com a do Trincão e a dele também, na época de garoto, entendeu? Da gente... Eu sempre fui apaixonado por música desde aquela época mesmo, porque era rádio, não tinha grandes... A gente não tinha acesso a grandes equipamentos, então era rádio mesmo, a gente escutava o que tocava na rádio, o Trio Aractã, aquelas rádios pequenininhas a música de rádio. Jovem Guarda, principalmente, sertanejo. Aí veio a Jovem Guarda, entendeu? Que eu já tinha 10 anos, 11 anos. E aí eu começava a tocar nas panelas também. Inclusive, o meu primeiro instrumento foi bateria também, que é uma coisa, acho que meio automática da molecada, de batucar, que não exige grandes estudos. E depois de um tempo que eu vim morar na Bela Vista, isso foi na Zona Leste, morei muito tempo na Zona Leste. Quando eu vim para Bela Vista, foi quando eu conheci o Trincão. Então eu já tocava violão, já tocava algumas coisas. E conhecendo o Trincão, automaticamente ele trabalhava na Chantecler Continental. Foi quando eu trabalhava junto com o Kid Vinil também. Ele estudava violão junto com o Luiz Topa. Estudavam na mesma escola. E a gente se conheceu. Todo mundo multi-instrumentista. Exatamente. E a gente se conheceu e começou a ensaiar na sala do Trincão. Entendeu? Porque de vinil a gente ensaiava praticamente na sala do Trincão, lá no Bexiga. Verdade. Lá no centrão do Bexiga. E aí a gente foi se desenvolvendo. Depois que eu casei, deu uma separada por conta de responsabilidade de filha, aquela coisa toda. E depois de um tempo, quando a situação ficou mais ou menos estabelecida na família, aí a gente se reencontrou e resolveu remontar o Magazine com o Kid Vinil e tal. E aí a formação antes, né, da Magazine teve a Verminose. Já eram todos vocês juntos? Não, era Trincão, Trincão, Estopa, Kid Vinil. E o Kid Vinil. Esse bem no início mesmo, que tinha a briga dos punks, aquela coisa toda. Sim. Que a gente tocava. Nos anos 80 ali, comecinho. 79, não era 79? 79, o Verminose 79 e 80, né? 79 e 80. O Verminose, na realidade, surgiu em 77. Fala no microfone. O Verminose surgiu em 77, quando o Kid chegou todo espalhafatoso lá. Não, vamos fazer uma banda. Eu toco guitarra, mas não tocava nada. Não sabia nem segurar a guitarra. E não sabia que ele tinha uma joia na mão, que era uma Gibson, que o Amado Batista deu para ele. Caraca, lá na Continental. Amado Batista. O Amado deu, porque o Amado também não sabia o valor daquela guitarra. Pegou, toma, guitarra do cacete, deu no Kid. Aí o Kid apareceu em casa. Aí ligamos num amplificador lá, a mão dele até sangrava. E eu não tô, só barulho, não. Punk não precisa saber tocar, é isso aí, é barulho. É a essência. Como a grande maioria da molecada da época. A essência do punk era essa, né? Porque ele enfiava praticamente o microfone dentro, lá na garganta. Impressionante, eu nunca vi uma coisa dessa. Porque assim, quando você pega, né, os outros papos que a gente teve aqui com outras personalidades, pô, a galera fala, pô, imagina, pra gente moleque,
ouvia um Ramones no rádio, exatamente. ouvia um outro som no rádio e a gente ter aquele sonho e, pô, o equipamento é caro e é tudo caro e a gente não tinha instrução, mano. Sim. A gente se reunia ali, às vezes pedia emprestado um instrumento do amigo que tinha pra poder fazer um som e aprender. Era por aí mesmo. Porque quando o Ramones apareceu com aquela pegada dos 3 acordes de distorção suja, sem solo. Aí aprenderam, tipo, porra, mano, dá pra gente fazer, é acessível, tá ligado? Eu e o Estopa, esse que tá faltando, nós fomos... Falar no Estopa, antes de continuar, vamos mandar um abração pra ele, né? O Estopa tá lá no interior, lá. Ó, vou dar um abraço, Estopinha. Fazendeiro. Tá. O Estopa, só para situar, o Estopa é o baixista da Magazine original, só para se situar. Original da Magazine, o Estopa. Ele não pôde estar presente hoje aqui, que ele está no interior cuidando dos boizinhos dele, fazendeiro. Mas olha só, Estopa, um grande abraço para você. E nós vamos falar um pouco de você também aqui, porque a gente conhece o seu passado obscuro, hein? Ah, Estopa, fica ligeiro aí, hein? O povo quer saber. As orelhas vai ficar vermelhas. Continua aí, Eu fui com ele lá em Ribeirão Pires, atrás de 2 amplificadores enormes Giannini, entendeu? Pesado pra caramba. Nós trouxemos aquilo no trem, até o Bexiga, rapaz. Ô, louco. Puta sacrifício. Tinha carrinha de carga ou não? Vocês trouxeram no braço mesmo. Arrastando, tinha a rodinha, né? Ah, que bom. Até o Bexiga. Foi aonde que o Kid chegou e ligava aquilo lá no último volume. Ele não sabia. O punk sempre foi uma anticultura. Desde a época que o Malcolm McLaren criou o Sex Pistols, ele veio com essa intenção, né? Já teve séries, já teve livros escritos sobre esse movimento. Eles queriam algo diferente, né? Ele nasceu no berço da moda. Muita gente aqui no Brasil teve uma questão mais ideológica, mais com anarquismo, né? Mas o Sex Pistols, que deu origem ao punk, o movimento, né, que popularizou o movimento punk, ele era um grito de rebeldia. Era a anticultura, porque já vinha daquela questão tudo certinha, dos Beatles, dos acordes. Então, se você conhece, com quem tem até um seriado contando a história dos Beatles, viu que o próprio Sid Vicious não sabia nem tocar baixo. A qualidade que ele tinha era ser amigo dos caras. E não, põe baixo aí, pim, bim, bim, ele foi tocando. Então isso, eles não estavam preocupados em fazer um acorde melódico ou se estava afinado, eles queriam gritar, eles queriam ser o oposto do que a sociedade esperava. Então a gente falou, peraí, eu também não toco tão bem assim, mas isso dá para eu fazer. Foi exatamente o que você falou. E a gente tinha aquela, puta, eu sou meio esquisito, porque adolescente é esquisito, né, magro, espinhudo. Pô, esse cara consegue ser tão feio quanto eu. Então, é nessa pegada aí que eu vou, porque, porra, não dá pra ser... Se ele conseguiu, pô... Eu também vou conseguir dar uns beijinhos. E ó, vou falar pra você, não é nada não, viu? Mas não sei se é o estilo de vida que os roqueiros levam ou... Mas, mano, tem uns caras aí, rockstar, mainstream, que os caras é só o bagaço da laranja. Tá rodando de pneu murcho, né? Puta vida, os caras tá... Que nem nós também. Ai, que demais, cara. E vamos dar sequência nesse papo aqui, beleza. A gente falou um pouquinho ali do início, né, da trajetória de vocês. E desculpa eu interromper você. Fala aí, filho. Mas assim, a grande característica da música daquele bando de bandas que aconteceram nos anos 80 para lá, foi porque assim, nos anos 70 tinha as grandes bandas, que era Terço, Mutantes, que a gente ia assistir grandes shows nos teatros ali, principalmente ali do Bexiga, ali tinha na Avenida Brigadeiro. Então era uma coisa que a gente... não era acessível à grande molecada, entendeu? Começou a aparecer as bandas de garagem, entendeu? E com a gravação do Soboy, que foi uma das primeiras que a gente conseguiu, por conta do Kid ser de gravadora, do Trincão ser de gravadora, de ser enxergado, da gente ter gravado o Soboy, foi das primeiras que foram gravadas. E no Rio de Janeiro tinha o da Paula Toller. Então, Kid Abelha. Exatamente. Aí o resto do pessoal, que também não tocava muito, começou a enxergar que eles também era possível eles fazerem. Uma oportunidade. Opa, assim, vamos fazer, não é só Mutantes. Então, acabou aquele negócio. Então, todo mundo começou a acreditar de verdade. E as gravadoras começaram a enxergar isso também, que estava havendo uma grande mudança, entendeu? Que a molecada estava começando a tomar o lugar daquela... Porque, assim, eles não vendiam grandes discos também. Entendeu? Então começou a entender, aí surgiu Titãs, Ira, aí veio aquele monte de banda. E tem uma explosão, né? Tava uma entre-safra.
Por exemplo, agora que ele tocou nesse assunto, a WEA foi a primeira a assinar com as bandas, com as jovens bandas da época. Com a Magazine também. Né? Da Magazine foi uma das primeiras, se não foi a primeira. A alteração do nome. Sim, que mudou porque a Verminose, o produtor falou que o som que era muito agressivo o nome, e o Kid surgiu com o nome Magazine, né? As gravadoras enxergaram uma oportunidade, porque existia uma entre-safra, que foi toda vez que houver um vácuo, ele vai ser ocupado por alguém. Sim. E houve um vácuo da Jovem Guarda, com o pessoal da Tropicália. Quando entrou os anos 80, o Clube da Esquina ocupou a primeira metade dos anos 80, o pessoal de Minas Gerais, mas tinha aquele vazio. Uhum. E aí as bandas de garagem, quando começaram a se unir, um pegava baixo do outro, pegava instrumento do outro, vamos tocar na casa e tal. Não tinha aquela coisa elitizada. Eu queria até mandar um abraço para o Sérgio Jaime, nosso amigo lá do Terço. O pessoal do Terço, que ele citou, o pessoal lá da Rita Lee, lá dos Mutantes, eles eram mais glamourizados, né? O pessoal ia para as grandes casas e a gente não tinha grana. Só que a gente tocava show até em garagem do Trincão, o pessoal tocava na escola. Isso popularizou. E quando viu, criou-se um movimento meio que instintivamente, principalmente aqui em São Paulo, falando do underground paulista. E estourou as bandas, que todos eram grandes amigos, né? O Ira, o Magazine, eles têm amigos em comuns. Esse pessoal todo. O Traje. E o Rio de Janeiro também veio com um monte de bandas. A gente, quando ia para o Rio de Janeiro fazer show, tinha assim, muitas bandas que não conseguiram ir para frente, entendeu? Mas fervia muito. Então, tinha uma rádio lá no Rio, que era a maldita Rádio Fluminense, que ela foi uma peça-chave para essa explosão de bandas. Não existiria o rock anos 80 no Brasil sem a Fluminense, sem a maldita, porque ela foi a primeira que ela pegava fitinhas e o cara ouvia, isso não vai fazer... Não, eu vou pôr. Eu vi o filme dele sobre a história da rádio. Que filme incrível, cara. Eu não tive a oportunidade, mas eu quero assistir. Lançou ano passado. Eu quero assistir. Big Boy. Tinha uns programas de rádio aqui em São Paulo também, que tocava muita gente, né? Ele era um puta roqueiro, então, né? Era um puxando o outro. Foi por isso que a coisa cresceu. E foi por isso que a coisa deixou de crescer. O que todo movimento cresce quando existe a união e o apoio. Mas aí, quando a gente entende... o Guga, você não era da banda, mas eu sou um estudioso da época. Né? E foi por isso que também que a gente está junto aqui. E quando a vaidade começou a falar mais alto, foi quando as coisas começaram a se romper e coincidência ou não, um outro estilo começou a se sobressair, que foi o sertanejo na época. E o rock caiu, porque um passou, de repente, virou um cenário, não falo com esse cara, não, nossa banda é maior do que a sua. Então a vaidade falou mais alto. E não estou botando que é culpa desse ou culpa daquele, eu acho que é tudo uma questão de momento. Isso não é a primeira pessoa que a gente está ouvindo falar aqui não sobre essa ideia. Isso daí se aplica até nos dias de hoje, né? Apesar do pessoal estar mudando isso. Mas a gente já trocou essa ideia também com outros artistas e eles citaram o mesmo ponto. Essa desunião, esse ego do roqueiro prejudicou a cena do rock muito. Eu vi um seriado até num desses canais de streaming aí e eu até mandei para eles no grupo, que eu não sabia, que o primeiro show do Traje no Rio foi abrindo um show no Magazine. E eu não sabia dessa informação. E mostrou, inclusive, um flyer da época, né? Pô, eu achei muito legal e ver que o Magazine já tocou com banda de punk. Porque o Magazine era considerado uma banda punk, apesar deles não se considerarem punk. Eles eram uma banda, sei lá, pós-punk, qualquer coisa, menos... Eles não tinham essa ideologia do movimento anarquista. Porra, vamos derrubar, vamos fazer, vamos dar porrada. Se você conhece o Trincão, conhece o Filé, conhece o Estopa, você sabe que a gente... E o Kid... Nunca tiveram aquela agressividade que o movimento punk pede. O Kid é um cara maravilhoso, uma flor de pessoa. O Trincão pode falar do Kid. Como é que era o Kid? Seria louco ter trocado uma ideia com ele, hein? Gostaria, hein? O Kid era um conhecedor profundo de música e rock and roll. É disso também que eu queria acrescentar, entendeu? Que a Fluminense, no Rio de Janeiro, ela fez assim, acontecer praticamente tudo o que aconteceu no Rio, de muita gente que veio de Brasília para o Rio também. E aqui em São Paulo, entendeu? Foi o programa do Kid Vinil, na Rádio Excelsior, entendeu? Que ele também, além de trazer toda a informação, principalmente da Inglaterra, que a vida dele era isso. Ele pegava todas as feiras dele e passava um mês inteiro na Inglaterra, garimpando o que estava acontecendo. Ele trazia malas. Trazia a cena fresquinha. Ele trazia tudo aquilo e
E também ele tocava as fitinhas de Ira, que eu me lembro que uma vez eu trabalhei na TV Cultura, eu trabalhei com o Edgar, ele lembra até hoje da primeira fitinha que ele levou lá em Excelsior para o Kid tocar no rádio. Que louco, né, então, cara? Ele tocava, ele dava essa força na época também para todo o acontecimento que estava acontecendo. Porque ele estava na gravadora, eram poucos os programas, a divulgação. Acho que com a internet isso multiplicou muito. Antigamente não tinha isso. Sim, isso é um ponto muito importante, porque assim, a gente vê hoje, por exemplo, a Magazine aqui com 45 anos de estrada, certo? Com shows, história para contar. E, cara, vocês perduraram por 45 anos, e outras bandas também, sem rede social, sem internet, com fãs que seguem vocês aí, que tá na segunda geração, estão levando os filhos para os shows, levando os... Saca? E isso sem a internet. Imagina o estrago que aquela geração dos anos 80, 90 de música teria feito se tivesse o advento da internet e da mídia social igual a gente tem hoje. A gente sobrevivia no underground pelo jornalzinho chamado Fanzine, que o pessoal imprimia no fundo do quintal. Eu lembro das informações, né, da época. As informações que toda a moçada tinha era através desses jornais. Cara, eu lembro do fanzine Rock Brigade, antes de virar a revista Rock Brigade. E o que era legal, assim, tem a parte boa que realmente potencializou muito a questão de você conseguir se mostrar a cara com a internet. Mas a parte boa dessa época não ter internet é que, por exemplo, a gente tinha uma referência, mas a gente não tinha como falar com um cara que morava em Brasília. Então eu fazia aquilo sem ter uma padronização, sem saber o que é certo ou errado, eu fazia do meu jeito. Então, criou-se uma característica nos anos 80 que as bandas, elas eram muito... Elas tinham cada uma a sua personalidade, porque assim, eu entrava numa garagem, me fechava e fazia o que eu queria. Eu não queria parecer com ninguém, eu não tinha essa referência. Então, qual que foi a consequência disso? O pessoal de Brasília, o Paralamas, não parecia com o Capital, que não parecia com a Legião. Aí, aqui em São Paulo, o Ira não parecia com o Magazine, que não parecia com o Traje. No Rio, o Hanoi não parecia com o Barão Vermelho, que não parecia com Miquinhos Amestrados, que não parecia... E no Sul, lá, Replicantes não tinha nada a ver com Engenheiros. Cada um tinha o seu jeito. Então, nós tínhamos a liberdade. Hoje, eu sinto um pouco, até dou um recado para a moçada que está começando, falo, cara, faz o seu jeito, porque as pessoas se vestem igual, de uma forma muito parecida, tem o mesmo tom de voz, que eu não consigo, às vezes em alguns estilos eu não consigo identificar quem está cantando, a não ser que eu veja o rosto, e aí eu não vou saber o nome, porque também não sou um grande acompanhador de alguns estilos. Então a padronização é um efeito colateral da internet, mas a informação, viajar o mundo todo, é um benefício da internet. E esse é um avanço. E é isso aí, ó, seus lindos. Esse foi o nosso primeiro papo aqui, primeiro bloco desse episódio incrível, com esses caras aqui que tem muito mais histórias pra contar, certo? Então não dá bobeira não, deixa o seu like, compartilha, comenta com os amiguinhos aí, entendeu? Faz esse episódio chegar longe. E antes de continuarmos esse nosso papo incrível, não podemos esquecer de quem lembra da gente, certo? E o nosso primeiro jabá aqui, vou chamar o pessoal da Ruvolo Glass Company. A Ruvolo Glass Company atua há mais de 100 anos no mercado brasileiro, certo? Produzindo peças de excelentíssima qualidade e bom gosto. Seja para o seu bar, para o seu hotel, para o seu lar, a Ruvolo Glass Company pode ajudar vocês aí com copos, com frateiras, com boleiras, com uma linha exclusiva de copos licenciados para o seu bar. Eles representam as grandes marcas de cerveja desse país, certo? Então não dá bobeira não. Se você procura qualidade, bom gosto e durabilidade, procure a Ruvolo Glass Company, grande parceira aqui da Sweet TV. Ruvolo Glass Company e Sweet TV. É nóis! E depois desse nosso jabá aqui, vamos voltar nesse papo incrível com a galera da Magazine aqui, porque afinal, cara, 45 anos de história não é pra qualquer banda não, ainda mais aqui em Terra Brasília, certo? E continuando aqui no nosso papo, cara, a gente contou um pouquinho aí, né, da origem de cada um de vocês no meio do som, como a Magazine se iniciou ali com a gravadora, e agora vamos contar um pouquinho da trajetória da Magazine, cara. Como assim a trajetória? Cara, falar um pouquinho dos shows e apresentações que a Magazine fez com outros artistas de peso também, festivais que a Magazine participou no decorrer dessa carreira, um pouquinho dos trabalhos aí, como o Guga veio aparecer na Magazine depois de um tempo. Não sei se o Licão quer começar, porque assim, o Magazine, como foi uma das primeiras bandas a assinar com aquela explosão de bandas nacionais da WEA,
ele começou a fazer todos os programas. Na época existiam apenas, sei lá, 3 emissoras de rádio, de TV, né? E ele começou a fazer programas para divulgar, porque a gravadora tinha uma estrutura que eu acho que vocês fizeram 40 programas do Chacrinha, se eu não me engano, seguidos. Exclusivo, para não podia divulgar. aparecer em lugar nenhum, só no Chacrinha. Só no Chacrinha, exclusivos. E aí o que acontece? A Magazine começou, através da gravadora, articulava com as grandes emissoras e colocava a música na novela. E aí, quando a música ia para a novela e tocava, nos anos 80, bum, explodia a agenda para o Brasil todo. E aí esses malucos aqui, que na época eu assistia na TV e batia palma, eles viajavam o Brasil todo, né? E tem histórias engraçadas, inclusive do Kid lá no Amazonas e tal. Estavam no Amazonas quando pediram uma música para eles compor da Gata Comeu, né? Que é de uma novela. Essa é uma história curiosíssima, né? De vários shows que eles fizeram pelo Brasil. Um belo dia eles estavam no Amazonas, ligaram o produtor da novela, é o seguinte, cara, o Magazine vai pôr a música principal da novela, Gata Comeu. E vocês têm que fazer uma versão dessa música aqui do Caetano, porque era uma versão muito, com aquela pegada meio bossa nova, muito... E eu quero que vocês façam aí uma versão mais moderna, não é isso, Tritão? E deram também para o Erasmo Carlos. Para você e para o Erasmo. Se ficassem melhor, eles iam pôr na novela. Detalhe, tinha um detalhezinho, isso era uma sexta-feira, tá? A novela estreava na segunda. Aí vocês tinham que escrever e gravar a música. O guitarrista da época era o Ted Gass, né? Eles se reuniram no hotel e fizeram um arranjo da música. Tem que eu quiser falar, eles arrumaram um estúdio lá. Como é que a música era do Caetano. Do Caetano Veloso. A original é do Caetano Veloso. Né? Passou que segunda-feira estava lá a fita. E qual foi a surpresa? O cara falou, não gostamos dessa versão, que é a Comeu, né? Que o Magazine também tocou, foi a trilha da novela, né? Isso. E agora está fazendo, esse ano faz 40 anos da novela. Isso, agora em outubro, ela começou em outubro, terminou no começo de 86, então nesse período vai fazer 40 anos dessa novela, Gata Comeu. Não. Quem lembra dessa época aí tá com o cabelo branco, tá? Então, assim, e até o final dos anos 80, o Magazine tocava de forma muito regular, com apresentações na TV, até que teve um momento que o Kid quis seguir carreira solo, né? Não é isso, Picão? Você quer falar um pouco sobre essa parte? Não, é que buzinaram muito na orelha do Kid, né? Ah, não, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Kid se endeusou, certo? Aí inventou de fazer uma carreira solo, mas não deu certo, porque não tinha química com ninguém. A única química que o Kid tinha era com a gente. Também em anos de... A química era com a gente, né? E nesse não momento, deu certo. Nesse momento o Kid foi para a TV como VJ, como DJ, ele trabalhou até como apresentador, programas épicos, né, na cultura, como foi o Programa Livre, né? Programas que lançou bandas que, como eu até outro dia estava no 89 e falei pro Tatola, Tatola, eu lembro de você quando ganhou um concurso na cultura, apresentado pelo Kid, uma banda então desconhecida chamada Não Religião. Eu estava lá, e nós fomos fazer um programa, e eu tive a oportunidade de falar isso para ele, ele falou, não acredito. E aí eu citando situações que aconteceram, eu tive a oportunidade de falar com ele, dei um abraço, né? Porque para mim eu era alguém do público que hoje eu me vejo conversando com esses meus ídolos daquela época. E o Kid foi o primeiro, porque depois ele inspirou o Serginho Grossman, né? Porque que assumiu quando o Kid saiu, e o Kid saiu da cultura e assinou com a MTV. E foi um dos primeiros VJs da MTV, o Kid sempre com aquela questão underground, fazendo programas voltados para as músicas mais alternativas, né? E um belo dia ele falou assim pro Trincão, nós vamos voltar. Né? Quer contar um pouco? Ligou para você e falou, eu tô com saudade, vamos voltar. E... Não foi você, fui eu. Oi sumido, ele mandou. Oi sumido. Mandou, né, um telex, na época não tinha. O WhatsApp mandou um telex. Oi sumido. Ele falou, Trincão. Vamos aí, Trincão, de madrugada. Eu e o Kid, nós éramos carne e unha, né? O Kid me ligava de madrugada quando ele estava deprimido. Nossa, lá vem o Kid com as histórias. Vamos aí reviver o Verminose, vamos reviver o Magazine. Vamos, Kid, bora. E aí reviveram e continuaram esse sucesso. Começaram, aí eles
entraram no estúdio agora recentemente, da última vez que eles decidiram voltar, né? Porque o Kid também, como toda pessoa que tinha uma certa, assim, posso colocar genialidade, né? Ele era uma pessoa de altos e baixos em personalidade, tinha uma personalidade bastante complexa. Sim. Então, nesses idas e vidas dos projetos que ele encarava, né? Nos últimos projetos gravaram uma música, né? Segura a Água, que nós até tocamos no show. Mas ele não chegou a lançar ele numa turnê que ele foi feito no interior de Minas, né? Que ele já estava feito com uma caravana de música de artistas dos anos 80. Ele era o primeiro a se apresentar. E um abraço para o Márcio, da Maca Produções, né? Que inclusive estava com ele no palco quando isso aconteceu. Ele passou mal em Minas Gerais, no interior de Minas. E depois foi para o hospital, transferido para São Paulo. E de lá, infelizmente, ele não voltou. Lembro da notícia. Ele fez a passagem, né? E a Magazine ficou bastante... Todos eles, todo mundo que gostava muito dele ficou bastante... Imagino, né? Pô, perder um amigo de anos, de longa data, um parceiro, né, cara? E até por uma homenagem a eles decidiram voltar. O projeto voltou a princípio com um outro grande amigo aí, o Marcelo Papini, que era de uma banda chamada Bombom nos anos 80, cantava Vamos à la praia, oh, 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 vamos à la praia. Um grande amigo, Papini, começou a... Minto, o primeiro cara que vocês escolheram para pegar o legado do Kid foi o Paulão do Velhas Virgens. Nossa, o Paulão. Paulão. Queridíssimo também. Beijo, Paulão. Fantástico. Tá devendo de vir aqui, hein, Paulão? Logo vamos te puxar pelas barbas aí e te trazer pra cá, hein, cara. Paulão é um cara fantástico. Então, assim, aí o Paulão falou, cara, obrigado, mas meu projeto é com velhas, e fez um ensaio, 2 ensaios, né? E uma sessão de fotos. Ele falou, puta, cara, não vai dar para velhas, porque o Velhas é uma banda também que tem uma regularidade, tem o seu público lá na Zona Norte, tem o seu público no Brasil, pô, cara, tem um nicho deles. E ele falou, putz, cara, eu sou Velhas Virgens. Aí o projeto entrou o Papini. E o Papini também tem envolvido com outras questões, até teatrais e tal, né? E falou, cara, eu não vou seguir com o projeto. E numa desses, até falando como eu vim parar aqui, né? Tava passando um cachorro caramelo chamado Guga, né? Eles falavam, vem cá, cachorro caramelo. Brincadeira. Eles estavam no estúdio, no ensaio. Pra nós. Não é isso? E eles estavam ensaiando sem o Papini já, porque o Papini já tinha deixado o projeto, mas precisava ensaiar e tal. E eles conheciam o meu irmão. Eles conheciam o meu irmão, né? O Estopa conhecia o meu irmão, o Adriano. E eu estava ensaiando pro carnaval, porque eu também cantei muito tempo em banda de baile. Faço trio elétrico em São Paulo também, já há mais de 10 anos, cara. Então, assim, gosto de tudo quanto é estilo de música, sou bastante eclético. E aí ele falou assim, cara, vocês estão sem vocalista? Pô, tá difícil o ensaio, sem vocalista. Pô, meu irmão tá aí, velho. Acabou o ensaio, já tava tomando shopping lá com os amigos. Aí o meu irmão falou lá, ô Guga, você não quer ensaiar com o pessoal do Magazine? Eu falei, você é louco, mentira, quem tá aí? Magazine. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, não sei se eu choro ou se eu abraço. Aí eu fui ensaiar com eles, né? Eu lembro da primeira vez, cheguei e vi o filezinho lá com a guitarra dele, pô, esse estilo Kate Richards dele, né? Tinha outro. Kate Richards, pode crer. O estilo, eu falei, pô, daquela pegada de rock clássico. Aí eu vi o Trincão. O Trincão, a figura sempre foi a cara na Magazine depois do Kid, né? Era o Trincão, aquele bigodão. Falei, puta. Nossa, a hora que ele apareceu na porta, que eu abri a porta, falei, caraca, é o Carlos Santana. Carlos Santana. Falei, aí chegamos no ensaio, cara. Aí o que aconteceu foi que é o seguinte, a gente nem combinou a sequência nem nada. Eu sabia todas as músicas. Que legal. Você foi fã, né? Você via os caras, você acompanhava. Eu sou o Guga, mas eu também sou o Anderson. E o Anderson, eu tenho formação em Sociologia e Filosofia. E uma das minhas especializações foi como o rock nacional, ou o rock, a música em si, influenciou as gerações, né? Então, eu tenho essa visão sobre isso. Então, eu conheço bastante músicas. E como eu também sou meio cegueta, você viu que o meu óculos está bem ali, eu não sou um cara que canta lendo. Então, eu decoro as músicas. E qualquer música que eles davam 2, 3 acordes, eu sabia. Que legal. Diante disso, deu liga, eu ensaiei com eles e agradecemos. Então, ele foi embora. Hoje. Passou uma semana. Quanto tempo já? Cara, foi ano passado. Aí acontece, ano passado, aí o Estopa me ligou, falou, Guga, dá pra você fazer o ensaio de novo? Essa é a minha versão, eu imitando o Estopa. Dá pra fazer um ensaio de novo? Eu falei, pô, Estopa, posso, vai ser uma honra. Aí toda vez que eu vou ensaiar, não sabia se eu tirava foto pra rede social, eu cantava. E aí foi dando liga, o Estopa falou assim, cara, você não quer? Eu lembro, não, foi o Hansoy, que era o atual guitarrista, falou assim, Daniel Hansoy, um abraço pro Hansoy.
satisfação enorme. Aí ele falou assim, Guga, Irmão. você podia segurar isso aí, né, velho? Eu falei, amigo, faz ontem, se você quiser, é só me chamar que eu vou estar aqui. E aí o Estopa formalizou a oferta, vamos tocar um projeto? Explicou o projeto pra mim, eu falei, cara, topo. Vai ser uma grande honra estar com vocês. E desde o ano passado eu tô com a Magazine, a gente foi pro estúdio agora, né? A gente tá gravando um som novo, tem música nova que vai ser trilha de uma novela, não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, de uma emissora Grande. aqui. Não precisa dar spoiler por problema, se Mas caso tem algum... eu não sei questões contratuais, mas assim, isso a gente ficou bastante lisonjeado, porque foi uma encomenda. O que aconteceu? Ligaram, deram um tema de uma música pra gente e a gente levou assim bastante tempo para compor ela, tipo 7 minutos, e mandamos já uma versão violão e voz pro cara. E o cara falou, legal demais, gostou, tal, agora vamos entrar no estúdio para gravar ela. Então a gente tem mais uns 3 singles novos e a intenção é cair na estrada, porque a gente não tem a pretensão de virar rockstar. A gente tá velho demais para isso, né? A gente quer ser feliz, quer fazer o que a gente gosta. E toda vez que a gente tá no palco, a gente tá de verdade no palco, fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. Isso é refletido nos shows nossos. A gente fez um show na áudio, né? Recentemente. Eu fiquei tão admirado, né? Que eu tô aqui com o Filé, porque, cara, aconteceu uma coisa. Primeiro que o Filé ganhou um monte de seguidores de 13, 14 anos. A molecadinha, né, no Adriano, no Filé, assim, ficaram vendo a guitarra, aquele peso. Porque hoje a gente tá bem mais pesado do que o Magazine original. E desceu, pô, meu pai ouve vocês, pelo amor de Deus, tá, e marcou. E começou a ter uma referência diferente do que eles conseguem ver hoje, porque é uma coisa muito mais clássica, muito mais rock clássico hoje que a gente faz. E a gente está tentando fazer esse elo de ligação do que é antigo para o que é novo, sem nenhuma pretensão de vai ganhar milhões. Não, a gente só quer ser feliz. Se divertir. E também. Muito. Se divertir é a palavra, a gente só quer ficar ser feliz. Quem teve esse papo aí foi, inclusive, esses dias no Detalhe, a gente falou com o Supla. E o Supla falou justamente disso. Ele falou, cara, o rock sempre foi algo para se divertir, para fugir dos padrões. E eu procuro trazer isso desde sempre. Seja no meu visual, seja nas minhas letras, mas trazer algo diferente. Porque, cara, é isso. É aquilo que você falou. É a contracultura do pop, é a contracultura do bonitinho na TV. Foi o rock. Ele trouxe esse movimento. Tanto é que começou com o pessoal lá do, sei lá, Louisiana, os negros tocando nos salões de blues. Tipo, sim, saca? verdade. Tipo, a raiz da parada já veio da contracultura. Você foi, era a música dos escravos, né? Inclusive tem um filme que eu vi que o cara abordava aquela lenda do Robert Johnson, né? Robert Johnson. Que vendeu alma pro diabo, era uma coisa ligada. Clássico, né? Porque o blues, né, ele tocando com os escravos, eles não tinham aquela... Nos anos 50, nos anos 40, existia toda uma moralização. Não só a segregação, a segregação no caso deles terem o clube Epatá dos brancos, mas existe uma moralização exacerbada, né, de um estilo americano, que a mulher ficava com aquele vestidão esperando o marido, com a janta pronta, o cara chegava de terno e tal. E o blues era a música dos escravos, onde não existia regras sociais, morais, no sentido... A mulher começava a dançar, era uma coisa muito sensual, né? Quem conhece aí as obras da época sabe do que eu estou falando. Então, e o blues, o Rhythm and Blues, criou o Rhythm and Blues, que criou aquela geração de rock dos anos 50, né? E que, pô, o Elvis rebolando, aquilo era imoral para a época, né? Inclusive é muito bem retratado no filme dele aqui. Sim, era imoral para a época, aquela quebrada de quadril do Elvis. Homem não faz isso. Ou o cabelo dos Beatles, o cabelo dos Beatles, por influência da namorada do Stu, que caso que as pessoas não saibam, os Beatles tinham um outro baixista chamado Stu, o Stuart, eles tocavam com 2 baixistas. E o Stu só estava na banda porque ele era o melhor amigo do John Lennon. E quem influenciou o visual beatnik dos Beatles, que era aquele cabelinho lambidinho, com aquela gola alta, que os caras que começaram, era um movimento alemão, é um movimento de moda alemã da época, que era muito influenciado por essa namorada do Stu. E que veio para o Brasil, que explodiu na Jovem Guarda, os Beatles. Sim. Os Beatles romperam,
E a Jovem Guarda, aí veio o Roberto, veio toda aquela galera lá. Veio a nata da... Blá, 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 blá. Em 68 teve aquela questão política no Brasil, né? Teve aquela... De 68 em diante tem uma questão muito mais que eu começo a exemplificar de uma forma muito mais ideológica, política. Pô, Caetano, Gil, um movimento contra o cenário político daquele momento. E que já veio até a segunda metade dos 70, da primeira metade dos 70, começou a dar uma esfriada, né? Porque eles foram exilados e tal. Sim. E começou a surgir uma nova geração, que era o pessoal do Terço, dos Mutantes, que eram os cabeludos, que já era a explosão do movimento hippie no Brasil. Sim, que era o Trincão aí. parecia o Rolo da Turma da Mônica. Quem lia gibi da Turma da Mônica? Rolo. Eu fui um hippie nato. Aquele... Você chegou a nadar nas gramas também? Sim, nossa. Dava pelado? Dava pelado, Trincão? Total. Então, Eu amor fui livre. Em Águas Claras, mano. Nossa, pensei que ia morrer lá de tanto comer cogumelo. Juro, mano. Eu pensei que eu ia morrer. E aí, nesse momento, surgiram grandes bandas, assim, que estouraram nos anos 70 aqui no Brasil, né? Os Mutantes são os... Eu acho que o Mutantes, o Terço, assim, cara, o Terço pra mim também, né? Lembra quando a gente conheceu o Sérgio Raimer? Esse cara que chorou, velho. Porque, assim, Terço é uma banda monstro. Eu né? Eu sei esse sentimento que você falou, que você comentou também aí do conhecer os ídolos na Itapé, porque, pô, cara, eu garotinho, ouvindo a galera no rádio, vendo a galera na MTV, e hoje eu tive a oportunidade de conhecer grande parte deles, de conversar, de entender o processo. Então, tipo assim, pô, quando eu era mais novo, via lá na TV, no clipe da MTV, um Charlie Brown, um Detonautas, eu falava, caraca, Rockstar, caraca, os caras tiveram sorte, caraca, mano. Aí só conversando com os caras hoje, entendendo o processo e vendo o passo a passo, o perrengue que todo mundo passou. Então hoje o cara tá lá no mainstream, no canto dele, é por merecimento, saca? Sim. Porque ele trilhou todo esse caminho sem desistir. A gente fala que sucesso é uma construção. É isso aí. É uma construção. Como tá fazendo em Águas Claras, lá em Iacanga, nossa, era precário o negócio lá, mas aquele mar de gente de doido lá, hippie, e o som rolava. Né? Era meio de Brasil. Meio de Brasil, já ia falar dessa banda. Meio de Brasil, fantástica banda. Lá, e depois veio para os anos 80. Os anos 80 explodiu um pouco para o lado do cenário que a gente esqueceu, porque o pop estava bem representado principalmente que surgiu, que deu origem lá do Cazuza, que o Rafa falou que chegou a conhecer. Teve um marco ligado ao cinema. Nós estávamos falando aí da cultura americana, que é o estilo surf. Sim. É o surf way, né? É o estilo de surf, que foi popularizado em 81, com filmes como Menino do Rio e Garota Dourada, se eu não me engano. Que é aquela coisa do Cadu Moliterno sem camisa, do André de Biasi, o Sérgio Malandro, e aquela coisa. Foi naquele momento que você vê a moda mudando no Brasil. E tinha uma banda também muito boa, era os Novos Baianos. Também, os Novos Baianos. Era contra a cultura, aqueles caras. Porque até então... Contra tudo, mano. Até então você ia sair para tomar uma cerveja, você colocava uma camisa, um paletó, um sapato e uma calça. Os Novos Baianos, eles levantavam da cama, se você vê o filme da Gal, você vê, pô, o cara não estava nem aí, para nada. Então já era uma contracultura já originária da influência hippie, né? E o surfway, o estilo surf de viver, que foi que popularizou as bermudas de tactel, né? As bermudas de lycra, né? Lycra não, essas bermudas de surf, camisetinha. Se hoje você vê o seu pai de camisetinha indo na padaria, foi dos anos 80 que isso começou, né? E você viu o pessoal com camiseta regata do Flamengo lá. Eu lembro morava na época na Avenida Botafogo, em frente ao aterro do Flamengo. Aí meu pai, pô, viu o Aguinaldo Timóteo lá, tá com camisa do Flamengo, Pô, então assim, isso foi os anos 80. E os anos 80 influenciou a moda, influenciou o comportamento. A gente não queria mudar nada. O pessoal só queria se divertir com a sua garota. É o que falou, qual que era a premissa? Se dar bem com as meninas. Até porque a gente era muito moralmente reprimido, né? Por religião, por uma série de outros fatores. Eu não estou criticando religião. Não é isso que a gente está falando. Estou falando que existia uma coisa na época. Na época.
E a gente queria romper com tudo aquilo, porque eu queria namorar, queria me dar bem, né? E eu não era tão bonitinho assim, tinha que tocar violão. Pelo menos você tocava, eu que nunca aprendi a tocar violão. Mas aí que tá, eu tinha um amigo que tocava violão. Boa! E aí eu falei, eu vou ser amigo desse cara porque ele toca violão. Boa. Aí eu faço um backing vocal na musiquinha e a gente apavora as menininhas porque eu fiz que seria uma coisa. Já faz aquele olhinho, né, Trinca? Eu tava lá tocando e tal, e quando vê ali, achou, faz o olhinho. Vou fazer pra cana, olhinho. Aquele olhar de mormaço, né? Aquele olhar sexy sem ser vulgar, só na maldade. Aquele olhar tipo de Clint Eastwood. Nossa Senhora. E aí, ó, vocês estão curtindo esse papo, certo? Antes da gente encerrar esse nosso segundo bloco, vou pedir para vocês deixarem aí o seu like, deixarem aí, compartilhar com os amiguinhos e vamos começar. Vocês podem tocar um som da Magazine agora pra gente encerrar esse segundo bloco? Pode ser só uma palhinha mesmo de um refrão, de uma música de trabalho. Eu sou boy, bora. Primeira música do Magazine, estourar 1983, eu sou boy. Vamos lá. Essa música é a cara de São Paulo, mais do que o pessoal... Eu fui office boy, quem não foi office boy, se identifique. Acordo 7 horas, tomo um ônibus lotado, entro 8h30, eu chego sempre atrasado. Sou boy, eu sou boy, eu sou boy, boy. Eu sou boy. Vamos pro refrão. Bam, 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 bam. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita e o que vem de feijão. Chega o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem e eu aquela bicharia. Eu sou boy. Eu sou boy. Oh não, eu sou boy. Eu sou boy. Aê! Triste realidade aí, ó, dos office boys desse Brasil aí, mas ó. essa música foi feita por um office boy. Um molequinho, não tinha 13 anos, a realidade dele. Hoje ele é um PM, né? Louco. Bom saber dessas histórias. Né? Poxa, baita letra legal essa. Tipo. História do moleque. E falar pra você, não deixa de ser uma letra atual até hoje, sim, porque ainda existe a classe que tá ali na relação pra ganhar micharia. Assim. E eu vi um post que me marcaram. Ônibus lotado, já se falava lá atrás e continua até hoje. Mudou. Tem tanto ônibus na rua e vive cheio, mano. Não muda. Já se falava. Fala aí, filho. Ônibus lotado e tá aí. Marmita também, né? Vai comer fora pra você ver. Então, você vê como é que é. Isso, pra vocês verem. Esse foi só um trechinho aí da Magazine, certo? Nesse nosso segundo bloco. E antes de encerrarmos eles, vamos puxar aí pro nosso segundo jabá. E não podemos deixar de mencionar a galera da Marketing Animado Studios, certo? A Marketing Animado é uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, no centro de São Paulo. A Marketing Animado vai poder auxiliar você, sua banda, sua empresa, em uma diversa gama de serviços aí, certo? Eles podem ajudar vocês com gestão de redes sociais, eles podem ajudar vocês com criação de materiais audiovisuais, então gravação de videoclipes, pocket shows, ensaio fotográfico, gravação de shows também eles fazem para vocês. Rede social, gravação de muita coisa, gente. Voos de drone, eles têm voos de drone também, então aí ó, você pode contratar o voo de drone. E, além de tudo, eles atuam com assessoria de imprensa e mídia, seja para sua empresa, para sua banda, para o seu grupo, certo? Então não dá bobeira não, deixa de vacilar, entre em contato com a galera da Marketing Animado aqui e tire suas ideias do papel ainda em 2025. Marketing Animado e Switch TV, entendeu o que é que desenha? É nóis! E tamo de volta aqui, ó, depois do nosso segundo jabá, certo? Pra finalizar o bate-papo com essa galera incrível da Magazine aqui, certo? E antes da gente finalizar, cara, a gente falou aí um pouquinho da origem de vocês, falamos um pouquinho da história da Magazine aí. E agora eu queria que a gente tivesse um momento de reflexão. Reflexão. Onde cada um aqui de vocês, cara, você, Trincão, vai começar. São duas cenas, hein? Sim. Uma história engraçada que você passou de perrengue com a banda. Certo.
E uma história, assim, mais cabulosa, algo mais sério, assim, mas que deu bom no final, né? Coisas que deu bom. O perrengue que eu passei, nós estávamos tocando no Lira Paulistana, na Teodoro Sampaio. Na Teodoro ainda. Sampaio. Era um bagulho que descia assim, o palco era aqui embaixo, a turma ficava sentado lá. Tudo bem, lá vamos nós. E ali tocava o pessoal a nata do underground, né, tal. E estamos lá tocando. E quando a gente chegou, tinha uma padaria bem do lado, assim, estava fervendo de punk, né? Tudo de jaqueta de couro, aquelas tarraxas, tal. Parecia um bando de Mad Max, né? Mad Max. Aí a gente entrou, tal, desceu mais escada. O Kid estava de terno rosa, camisa branca, meia branca e sapato branco. Kid era foda. Ele tá tudo bem, tal, legal. E naquela época lá, quem era o cara que ditava lá, tipo um líder, era o Clemente. O Clemente. Dos Inocentes. Dos Grande Inocentes, Clementão. e tal, e vamos lá, tudo bem, tá, tocando. Aí, tal, eles não gostaram, ficaram com bronca do Kid, porque o Kid mudou o nome de Verminose para Magazine, né, tal. E daqui a pouco, a hora que o Kid começou a cantar, começaram a pegar as almofadas e jogar no povo que estava do outro lado, que não era punk. Era um pessoal com namorada, aquela coisa toda. E esse cara começou a jogar. Aí o Kid pegou, se irritou com aquilo. Falou, para aí, para. Stop. Aí a gente parou, né? Olha aqui, que isso? Oh, vamos respeitar, eu não sei o que tem. E os caras começaram a subir, a vaiar o Kid. É isso mesmo, eu sou o líder de Mozart. O Kid falou isso, meu Deus, para quê? Mexeu em caixa de marimbondo. Puta. Aí os caras invadiram o palco, líder do cara. Saiu a pancaiada atrás. Carvalho, que você era líder. Traidor do movimento. É. Chamaram de traidor do movimento. Aí ele aqui arrancou o plug Do Mike? do amplificador, o Lu também, o Kid pegou as roupas que ele tinha, encheu lá uma malha e saiu correndo, subindo a Teodoro Sampaio, só sobrou eu. Aí um cara gritou pro Kid, aí Kid, tá indo pra Londres. Com as malas. Aí ele subiu a Teodoro correndo. E eu tinha uma namorada. Aí pegaram, Nesse mesmo show aí. Nesse mesmo show. Aí veio um punk lá, não sei de onde, chutou o seio da menina. Falei, puta, aí fodeu, né? Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Aí ela entrou num beco assim, que não tinha saída, né? Aí os caras vieram atrás, uns 8. E o Clemente estava babando para pegar ela, né? Não, manda essa mina calar a boca, não sei o quê, eu não vou, não. E ela não parava. Falei, para, cara, de falar. E ela não parava de xingar os caras. Aí veio um sujeito, não, eu vou pular aí. Falei, não, aqui ninguém vai pular. Se pular aqui, se você pular, você tem 3 bolas no saco? Não tem. Então, não vai pular. Então é igual eu, não vai pular. Aí veio um carinha lá, um baixinho assim, mordendo cebola. Sabe com quem você tá falando? Punk, tá velho. falando com o funk da morte, o cara comendo cebola. Aí eu peguei minha baqueta, dei no nariz. Eu posso fazer Você deu uma baquetada no maluco. O clima já deu, eu vou morrer. Eu quero deixar bem claro a todos que o Clemente é um cara sensacional. Não, ele é demais. Aquilo lá é moçada, mocidade. Tem certeza que o Clemente e o Kid eram grandes amigos e já se encontraram várias vezes depois disso. É aquela história, né? A gente não pode deixar o passado nos definir hoje. Não, é tudo... O que passou, passou. Era jovem. Deve ter sido, mano, uma treta. Eu já corri... Vou falar pra vocês. Eu já tive que correr de punk também, hein? Vocês são treteiros, gente. Na moral, vocês têm que pegar leve nessa história aí. Teve um show clássico do Toy Dolls que os carecas invadiram lá no Projeto SP. Puta, eu lembro dessa história, dessa treta. Deram um soco no rosto do Olga. O meu irmão, pra escapar, subiu no negócio de luz.
No né? Então, assim, realmente existia muita violência urbana na época do São Paulo, né? Pô, infelizmente teve aí um festival muito louco aí, né, de punk aqui, 200 anos de punk rock, foi lá no Tendal da Lapa, foi um festival incrível, assim, com diversas agora bandas tá legal, raízes. sim. Acabou acontecendo de novo o tretismo dos pancaiada lá, a menina acabou morrendo, veio a óbito, uma menina. Nossa, é verdade. Depois do show, sei lá, parece que foi discussão de camiseta, alguma coisa do tipo, punk, e aí a menina caiu, bateu a cabeça e já era, foi pro saco. Puta que pariu. Depois de um show mó legal. É isso aí, né, cara? A violência não é boa nos estádios, não é boa na música. Não resolve nada, sem violência, moçada. É nessas horas que eu gosto da galera do reggae, tá ligado? É tudo maconheiro, paz e amor, ninguém reclama com ninguém. Sim, eu também gosto. Só os caras tiveram... Aliás, um grande abraço pro Marcelo Mira. Marcelo Mira, Almagen, queridíssimo. Grande amigo lá, assim, um cara sensacional. Eu fui uma vez na época da pandemia, aliás, não me chamou mais. Tinha um grupo no WhatsApp, e ele já estava saindo da pandemia, ele fazia uns acústicos dentro da casa dele. Louco. Curto muito da Almagen. Um abraço pro Almagen. Ô mãe, desculpa, mas eu sou poeta. E todos nós somos poetas, certa forma. Certo, essa aqui foi do Twinkle. Agora vamos ali pro Fila. Cara, conta aí uma história engraçada, inusitada que você passou de perrengue. Tem duas rapidinhas, vai. Uma que uma vez a gente estava em trânsito fazendo turnê pelo Nordeste e descemos em São Luís do Maranhão e tinha que fazer um show em Santo Inês, negócio assim. A gente tinha 2 carros que estavam esperando a gente no aeroporto e ia levar a gente para essa cidade que foram assim, eram 300 quilômetros de distância. Então a gente de carro no meio do Nordeste, aquele negócio muito legal, conhecimento da região que a gente não conhecia, era tudo novidade para a gente, entendeu? E quando chegamos nessa cidade, era uma cidade pequenininha, que não tinha estrutura nenhuma. Quando fomos, onde a gente vai tocar? Aí vamos lá. Eu ia sempre na frente junto com o Fábio, que era outro guitarrista da banda, e chegamos no estádio de futebol, cheio de gente, e eu procurando equipamento. Cadê a aparelhagem? Não tem nada, vocês não vão trazer? É nada. Pois é. E aí, óbvio que não tinha nada, né? A gente... Mesa, amplificador, nada. Estavam contando que a banda ia trazer. Tinha um estádio, tinha uma grama. Então não vai ter show, vamos embora daqui, né? E só que os caras do carro queriam receber antes, senão ia trazer a gente de volta. E aí, sem um cachê para pagar os caras? Pois é, não teve nada. Aí teve que o nosso empresário na época pagar para o cara para trazer a gente de volta. E aí voltamos lá. Foi um perrengue meio... Agora é brincando a gente contar, mas na época foi difícil. Na época deve ter sido surtado. Uma curiosidade muito legal, entendeu? Que a gente, na época que estourou, a gente fez muito show no Rio de Janeiro, junto com Paralamas, com o Traje, com o Sangue da Cidade, que foi uma banda carioca muito legal da época. E o Paralamas nunca tinha tocado aqui em São Paulo. E a gente fazia toda quarta ou quinta-feira, se eu não me engano, tinha um pub em inglês na Alameda Lorena, que o Magazine fazia toda quarta ou quinta-feira, a gente fazia à noite. Então eu me lembro que, não lembro se foi o Magrão ou o Kid que foram para o Rio de Janeiro atender um chamado da Warner, que era o QG deles era no Rio. E quando eles vieram para cá, a gente estava montando equipamento no Vitória, nesse Vitória Pub, e veio os 3 junto com eles. Veio o Bi, entendeu? O Herbert. Que legal. E o João vieram juntos. E a gente, no meio da brincadeira lá, eles subiram no palco do Vitória e foi a primeira vez que eles tocaram em São aqui Paulo. Em São Paulo, lá no Vitória, no equipamento nosso, que a gente saiu, fomos fazer a brincadeira. E tiveram uma boa recepção do público? Acho que sim, que o público já tinha estourado o Vital e sua moto, entendeu? Então foi assim, muito legal, foi muito legal. É uma curiosidade que... Muito louco. Agora vamos pro Novan aqui. Guga, independente se seja com que tenha sido com a Magazine ou com algum outro grupo, ou alguma outra parte da sua vida, mas manda aí uma braba engraçada pra gente. Cara, vamos lá. Não com a Magazine, graças a Deus, os shows estão rolando bem, né? A gente vai tranquilão. Não deu nada, estrutura boa, tratam muito bem a gente, não tenho muita coisa pra falar, né? Até porque de um ano pra cá, né? Agora que vai começar o hardcore mesmo, que a agenda começou a ficar apertada, agora que nós vamos ter, né? Passar perrengue. Mas eu tocava com uma banda, uma das primeiras bandas, eu sempre fui músico da noite, músico de baile.
E aí eu tava com o meu irmão, que tocava com uma banda chamada Trio Virgulino, que foi uma das primeiras bandas de forró. Trio Virgulino. Trio Virgulino, uma das primeiras bandas de forró do Brasil, né? Acompanhou a Elba Ramalho, o Zé Ramalho. Conheço de nome. Pô, é uma banda... E aí teve um show em Atibaia, né? E eu tava lá com o meu irmão, que o meu irmão é o guitarrista deles, acompanhava eles, né? Meu irmão acompanhou bastante artistas famosos. E eu tava lá no palco e falou, pô, sobe aqui e dá uma canja. Só que assim, desde os 8 anos eu treino arte marcial, nos anos 90, a gente, antes de ter o UFC, a gente tinha encontro de arte marcial. O que era isso? Uma academia brigando com a outra só por honra, por bobeira. Né? Isso hoje é uma das coisas que eu me arrependo. E não dessa de invadir a academia dos outros para mostrar quem é o melhor, mas pô, todo mundo tem um passado que não se orgulha tanto. Tomei um chute de um cara do taekwondo numa frente que você falou que machucou o maxilar, eu também machuquei o maxilar e o meu dente foi longe. Trabalhava em banco, tive que botar uma prótese, para ter uma prótese e tal. Eu estava nesse show do Trio Virgulino, até então bem colocada, nunca tive problema com essa prótese, anos, vou no dentista regularmente. Cara, eu tô com o microfone para cantar, não sei que tinha um pessoal aqui que tava um empurra na frente, o palco era alto, mas não era muito alto. Bateram no microfone, o microfone fez assim, ó, pá, o meu dente, Eu saí de gatinho pra achar o dente, porque, cara, bicho, saí pra agachar o dente, peguei o dente, guardei no bolso, a menina, ele tá sem dente, aí quando tem um show todo, se dane, banguela, eu não tô nem aí, né? Eu não ligo pra isso, não tem esse grau de vaidade. Mas essa foi uma coisa engraçada, porque o meu irmão não aguentava tocar guitarra, porque veio de gatinho assim, procurando o dente. Procurando o dente. Minto, eu continuei o show banguelo, depois, quando acabou minha participação, tava o cara do Trio Virgulino tocando lá na frente, cantando, aí de repente parecia um cara de gatinho atrás, assim, do filmar, pelo palco, assim, procurando o dente, era eu, bem louco. Falei, vou ter que achar esse dente, achei. Melhor que ter mordido alguém. É uma coisa engraçada. Ó, gente, no show do Magazine não vai cair meu dente, não, já fiz, o dentista já ajustou. Não, galera. E pra gente, cara, concluir, como é que a galera acha o Magazine nas redes sociais, Instagram, YouTube? @Banda Magazine. Em todas as redes sociais está com @Banda Magazine. Lá tem os links para nossas páginas. Eu quero saber a história da banda. Tem lá o release, tem as fotos. Vocês têm site também, provavelmente? O site, nós tínhamos um site, mas nós fomos aconselhados a ficar com a rede social, porque hoje o nível de pessoas que acessavam o www era muito pequeno. Hoje o pessoal que é muito mais dinâmico na rede social, o pessoal não tem tempo de sair de lá. Então o que ele quer é ver ali mesmo. Ou você deixa um link para lá. Boa estratégia. Então, foi uma produtora nossa que está nos apoiando com isso. Posso perguntar isso para nós, lascou, que a gente não sabe nada disso. E tem a nossa agenda de shows, né? Inclusive, a gente está lá, quer ver o show da Banda Magazine, a gente vai ter show agora, o próximo show nosso agora, inclusive com a galera do Raimundos, deixar um abraço pro Digão, pessoal. A gente vai estar lá com eles lá na Zona Leste. No Moto Week lá, Moto Fest. Moto Fest, a gente vai tocar lá com eles. 14 de setembro, né? 14 de setembro. Domingão agora. Domingão, 14 de setembro. Pô, domingão agora. Não vamos poder estar lá, infelizmente, devido ao Detal, cara. Então, Mas o pessoal de casa aí, ó, não dá bobeira não, irmão. 14 de setembro aí aparece aí em peso. O pessoal da Zona Leste ali, acho que é entre o Arthur Alvim e o Itaquerão ali, é um show da prefeitura, um show grande, né? Acho que é 1 quilo de alimento, é um show solidário. Legal. Que é importante a gente estar Eu acho muito importante isso, né? Porque essas paradas do solidário, tipo, todos os eventos hoje tem ticket solidário, meia entrada solidária. Porque, assim, é um jeito de ser acessível, transformar num show, um evento em algo acessível que todo mundo pode ir e ainda ajudar o próximo, cara, através da doação de alimentos, montagem de cestas básicas. Eu acho isso muito foda mesmo. E depois a gente vai dar um rolê pro interior, volto para São Paulo em outubro. Em outubro a gente deve estar ali na Vila Madalena, se não me engano é São Paulo. Minto, a gente vai estar em Zona Leste também, lá no Bodega. Quem tiver ali da pessoal de São Miguel lá, quando é a data do Bodega? Desculpa, estou no 27, é a outra 27, semana, outro domingo. No outro domingo. Então, quem quiser ir, o show da Magazine é para você ter resgatar aquela memória afetiva dos anos 80. A gente toca clássicos da Magazine, toca música também de outros contemporâneos, sempre com uma roupagem nova, mais voltada para o rock and roll, nosso estilo rock and roll, meio rockabilly, né? Que é uma coisa que o Kid fazia bastante. Uma baladinha que é legal. Balada também. Então, vai lá dar uma prestigiar ao Guga, ver que eu não sou parecido, não quero ser parecido, apesar de admirar muito, tem uma outra pegada de voz, um outro alcance de voz, uma outra tonalidade. A gente só quer construir a nossa história de novo, né? Assim como
o Digão, assim como foi o Frejá, porque é muito desafiador você assumir o vocal depois de um vocalista tão expressivo, tão icônico, né? Como foi o Kid, como foi o Cazuza, como foi o Rodolfo. Não, o Rodolfo tá vivo, né? Mas no caso, né? Mas ele deixou o cenário, né? E é isso aí, ó. Vocês viram que a rapaziada aqui não tá de bobeira não, certo? Então dia 14 de setembro aí compareçam lá no Motofest na Zona Leste pra ver a galera da Magazine quebrando tudo, certo? E pra gente terminar esse som, vamos terminar com mais um hit de vocês, cara. Mais uma palhinha. Nervoso, tique nervoso. Tique, 1984. É isso aí. E na época foi a segunda música mais tocada aqui do Brasil. Perdeu só pra Menina Veneno do Rich. Nossa, Tique nervoso. Vambora. Estou preso no trânsito, com pouca gasolina. O calor tá de lascar e lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era mixaria. E ontem fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá tique-tique nervoso, tique-tique nervoso, tique-tique nervoso. Isso me dá tique-tique nervoso, tique-tique nervoso, tique-tique nervoso.